A ansiedade não vem do que vai acontecer, mas da sua submissão ao futuro que só existe na sua cabeça. Toda vez que você tenta controlar o que não depende de você, perde o único controle que importa: o interior. A vida não te destrói nas piores condições. Quem te destrói é a identificação cega com o medo. Você tenta controlar a vida para acalmar a mente, mas quanto pior a vida fica, mais a mente te domina. Não é falta de força, é erro de comando. Você acorda já tenso, o peito apertado, a cabeça correndo antes do dia começar, e chama isso de realismo, quando na verdade é obediência ao medo. Sêneca foi claro ao expor esse veneno. O sofrimento não vem do que acontece, vem do juízo que você faz do que acontece. Não é o caos que te quebra, é a pressa da mente em prever perdas, humilhações e dores que ainda não existem. Observe, quando tudo aperta, sua mente corre para o futuro para se proteger, mas é exatamente aí que ela te escraviza ao tempo. Você perde o agora tentando sobreviver ao depois. Esse vídeo chegou até você porque, sob pressão, você confunde pensar com governar. Pensar não é comando. Pensar é impulso. Governar é escolher o que merece obediência. Escreva nos comentários agora só isso. Eu governo. Curto, seco, sem emoção. Perceba o mecanismo. Nas piores condições, a mente grita: controle tudo ou você vai perder tudo. Sêneca desmonta essa mentira ao lembrar que nada externo está sob seu poder, apenas sua resposta. Quando você tenta dominar eventos, pessoas e resultados, você perde o único domínio real, o interno. O erro comum é lutar contra pensamentos. Luta cria vínculo. O estoicismo puro não manda calar a mente à força, manda retirar a autoridade dela. Note como a ansiedade cai quando você para de tratar pensamentos como ordens. O medo exige urgência, a razão exige tempo. Então você desacelera, você observa, você separa fato de fantasia. Sêneca alertou que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso não é poesia, é cirurgia. Cortar o excesso que sangra a energia. Nas piores condições, o controle nasce quando você aceita o que não depende de você e executa com firmeza o que depende. Simples, não fácil. E agora, observe o que acontece quando a pressão volta e você não corre para o futuro, não discute com a mente, não pede alívio, apenas escolhe a próxima ação correta. O que muda quando você para de obedecer ao medo? O que sobra quando o tempo perde o poder sobre você? E se o verdadeiro controle começar exatamente onde você sempre evitou ficar? A mente entra em colapso quando o mundo aperta porque ela foi treinada para reagir, não para governar. Você passou a vida inteira obedecendo ao primeiro pensamento que aparece, como se ele fosse um alerta verdadeiro. Sêneca observou que a maioria das aflições nasce antes do fato, no medo do que pode vir. Veja o estrago disso. Você sofre 2 vezes. Sofre antes na imaginação e sofre depois se acontecer. Quando não acontece, você ainda assim pagou o preço. Isso é perda pura de vida. Controle não é força. Controle é critério. É decidir o que merece sua atenção quando tudo tenta roubá-la. Sob pressão, você acredita que pensar mais vai te salvar. É aí que a armadilha se fecha. Pensar mais só acelera a ansiedade. O estoicismo não manda parar de pensar. Manda separar pensamento de comando. Um pensamento pode surgir sem que você ajoelhe diante dele. Sêneca insistia na distinção entre o que nos afeta e o que escolhemos fazer com isso. A mente quer resolver tudo agora. A razão escolhe um passo. Quando você reduz o mundo ao próximo passo correto, o pânico perde força. Observe como o medo sempre fala em perdas totais. Tudo vai dar errado. Você vai perder tudo. Essa linguagem extrema não é verdade. É hábito. Hábito de sobrevivência mal treinado. Sêneca alertou que a mente cria monstros maiores do que os fatos. O controle começa quando você nomeia o exagero. Não discuta com ele, identifique. Ao identificar, você se separa. Ao se separar, você governa. Não é místico, é prático, é higiene mental. Nas piores condições, você confunde controle com rigidez. Fica duro por dentro, tenso, vigilante. Isso cansa. O estoico não endurece, ele estabiliza. Estabilidade vem de aceitar o limite. Aceitar não é desistir, é parar de gastar energia onde não há poder. Sêneca lembrava que a tranquilidade nasce da concordância com a realidade.
Quando você para de brigar com o fato, sobra força para agir. A mente relaxa porque não precisa mais vencer o impossível. Perceba o custo oculto da ansiedade. Ela rouba o presente em troca de um futuro imaginário. Você vive em alerta contínuo e chama isso de responsabilidade. Mas responsabilidade real é cuidar da mente para que ela não te sabote. Sêneca falava do tempo como o bem mais desperdiçado. Você não perde tempo quando está ocupado, perde quando está preocupado. Preocupação é ocupação sem ação. Controle é ação sem pânico. A mente sob ataque quer certezas. A vida não oferece. Esse choque gera angústia. O estoicismo ensina a viver bem sem garantias. Não porque você é forte, mas porque você é lúcido. Sêneca escreveu sobre preparar a mente para as dificuldades, não para sofrer antes, mas para não se surpreender. Preparar não é dramatizar, é aceitar a possibilidade sem cair nela. Essa diferença muda tudo por dentro. Quando tudo aperta, você tenta se distrair para aliviar. Alívio não é controle, alívio é fuga curta. O controle nasce quando você permanece presente sem se identificar. Observe o corpo, observe a respiração, observe o pensamento como um som distante. Sêneca valorizava a atenção ao que está sob nosso domínio imediato. O agora é o único lugar onde o medo não manda. Ficar no agora não é mantra, é disciplina. Você foi ensinado a vencer o medo. O estoicismo ensina a não obedecê-lo. Essa troca é radical. Vencer cria luta, não obedecer cria silêncio. O medo perde força quando não encontra resposta. Sêneca apontava que emoções crescem quando consentimos com elas. Consentir é dar autoridade. Retirar autoridade é governar. Simples de entender. Difícil de praticar. Transformador quando feito. Note como a mente usa o tempo contra você. Depois você cuida disso. Agora não dá. Quando melhorar, você vive. Essa negociação eterna adia a vida. Sêneca foi implacável com essa ilusão. Ele lembrava que o agora é o único patrimônio real. O controle surge quando você age mesmo sem condições ideais. A mente se acalma quando vê ação clara. A inércia alimenta o pânico. Nas piores condições, você espera sentir paz para agir. O estoicismo inverte. Você age corretamente e a paz vem depois. Isso quebra a crença central da ansiedade. Sêneca defendia a virtude como eixo, não o conforto. Virtude aqui é clareza, firmeza, coerência. Quando você faz o que é correto, a mente perde argumento. Não há debate interno quando há alinhamento. Você acredita que a mente precisa de respostas. Ela precisa de limites. Limites simples. Isso eu faço. Isso não depende de mim. Repetido. Com calma, Sêneca estruturou sua filosofia nesse corte limpo, sem drama, sem excesso. O excesso é inimigo da paz. O controle é minimalista. Menos previsões, menos histórias, mais presença. A ansiedade gosta de urgência. Tudo é agora. Tudo é crítico. O estoicismo desacelera o tempo interno, não o relógio. O tempo interno. Sêneca escrevia sobre viver como se cada dia fosse uma vida inteira. Isso tira o peso do futuro acumulado. Você não carrega semanas, meses, anos nas costas. Você carrega este passo. Só este. Quando a mente ameaça, você pede garantias. Não há. O estoico aceita a incerteza e escolhe dignidade. Dignidade é agir sem se trair. Sêneca valorizava a constância do caráter em meio ao caos. A mente se aquieta quando percebe que você não muda seus valores por medo. O medo perde poder quando não consegue te mover. Você confunde controle com previsão. Prever tudo é impossível. Sêneca sabia disso. O controle real é a adaptação lúcida. Ajustar sem colapsar. Corrigir sem se punir. A mente entra em paz quando entende que errar não é ameaça à identidade. É parte do caminho. O sofrimento cresce quando você transforma erro em sentença. Observe como você se cobra para não sentir. Isso cria mais sensação. O estoicismo não nega a emoção. Ele nega o comando da emoção. Sêneca falava em moderar, não suprimir. Moderar é colocar a razão como guia. A emoção passa quando não é alimentada. O controle é nutritivo para a calma. Nas piores condições, você busca alguém para te salvar.
O estoicismo devolve a responsabilidade para você, não como peso, mas como liberdade. Sêneca escrevia para fortalecer o leitor, não para confortar. Força aqui é autonomia. Autonomia acalma. Dependência agita. Quando você assume o que pode fazer, o ruído cai. A mente cria cenários para te proteger. A maioria nunca acontece. Sêneca alertava sobre esse teatro interno. Assistir não é participar. Você pode observar o palco sem subir nele. O controle nasce quando você permanece na plateia do pensamento. A vida acontece fora do teatro. Você acha que a paz é frágil, por isso a protege demais. O estoicismo mostra que a paz verdadeira é robusta, porque não depende do externo. Sêneca defendia a tranquilidade fundada na razão. Razão aqui é clareza simples. O simples sustenta. O complexo cansa. Sob pressão, você perde a medida. Tudo vira extremo. O estoico recupera a medida. Nem euforia, nem desespero. Sêneca falava da justa proporção. Proporção é saúde mental. Quando você devolve cada coisa ao seu tamanho real, a mente descansa. E agora observe. Quando a próxima dificuldade surgir, você vai tentar controlar o mundo ou governar a mente? Vai obedecer ao medo do tempo ou escolher o próximo passo correto? Se o controle nasce dessa escolha silenciosa, o que acontece quando você repete isso hoje, e depois, e de novo? A mente não enlouquece porque a vida aperta. Ela enlouquece porque você entrega o comando a ela justamente quando mais precisa de firmeza. Sêneca observava que o ser humano se torna frágil quando confunde sensação com verdade. Você sente medo e assume que há perigo. Você sente tensão e conclui que algo está errado. Esse salto automático é a raiz da escravidão interior. Controle começa quando você quebra esse reflexo. Sentir não é decidir. Pensar não é governar. A vida pode estar em ruínas lá fora e ainda assim existir ordem aqui dentro. Quando tudo desmorona, a mente exige respostas imediatas. Ela odeia silêncio. O silêncio revela que ela não manda. Sêneca falava da importância de pausar o juízo, de não correr para conclusões. A pressa interna é sempre sinal de medo. Quem governa não corre. Observa, decide, executa. A mente se agita porque quer dominar o tempo. Você recupera o controle quando devolve o tempo ao presente. Agora não há catástrofe. Há ação possível. A ansiedade te convence de que pensar sem parar é responsabilidade. Não é. É vício, um hábito repetido que se travestiu de cuidado. Sêneca alertava que muitos chamam de prudência aquilo que é apenas temor exagerado. Prudência real escolhe. O medo espalha. Ele cria 1000 cenários para evitar um. Você perde a vida tentando impedir algo que talvez nunca aconteça. O controle começa quando você reduz o campo. Um problema. Um passo. Sob pressão, você se identifica com a mente. Eu sou assim. Essa frase sela a prisão. Sêneca combatia essa fixação. Nada é fixo na mente humana. Pensamentos passam, estados passam. Identidade não é estado emocional. Quando você para de se definir pelo que sente, a mente perde poder. Ela vira fenômeno, não comando. E fenômenos não governam. São observados. A pior condição não é externa, é interna. É viver em guerra consigo mesmo enquanto o mundo exige clareza. Sêneca escreveu sobre a tranquilidade como acordo interior. Não acordo com o mundo, mas consigo. Quando você aceita que não controla resultados, pessoas e eventos, algo relaxa. Não é derrota, é economia de energia. O controle nasce quando você para de gastar força onde não há retorno. A mente te ameaça com abandono, fracasso e vergonha. Ela usa essas imagens para te mover. Sêneca conhecia esse mecanismo. Ele sabia que o medo social pesa mais que a dor física. O controle surge quando você aceita a possibilidade da perda sem se destruir por ela. Perder não é morrer. Errar não é anular-se. A mente perde o argumento quando o medo máximo é encarado com sobriedade. Você espera sentir segurança para agir. Isso nunca vem. Sêneca ensinava a agir apesar da insegurança. A coragem não elimina o medo. Ela o atravessa. Quando você age alinhado ao que considera correto, a mente se aquieta. Não porque o mundo mudou, mas porque o conflito interno cessou. Conflito é ruído. Coerência é silêncio. A mente vive no e se? E se der errado? E se piorar? E se eu perder? Sêneca alertava que esse e se rouba o agora.
O agora é o único lugar onde você tem poder. Quando você traz a atenção para o que está diante de você, o medo enfraquece. Ele não se sustenta sem futuro imaginado. O controle é presença firme, não esperança. Você tenta se proteger evitando o desconforto. Isso te torna frágil. Sêneca defendia o fortalecimento interior pela exposição consciente às dificuldades. Não buscar dor, mas não fugir dela. A mente se acalma quando percebe que você suporta. A fuga alimenta o pânico. A permanência ensina estabilidade. A mente quer explicações longas. O controle precisa de frases curtas. Isso depende de mim. Isso não depende. Repetidas com calma. Sêneca estruturou sua ética nessa divisão simples. Simples não é superficial, é essencial. O excesso confunde, o essencial orienta. A mente descansa quando o mapa é claro. Sob pressão, você perde a perspectiva. Tudo parece definitivo. Sêneca lembrava que quase nada é definitivo. A maioria das dores passa. O que fica é o caráter. Quando você age preservando o caráter, a mente se organiza. Ela entende que há algo sólido sustentando a ação. O medo diminui quando encontra a estrutura. Você acredita que precisa se livrar dos pensamentos ruins. Não precisa. Precisa parar de obedecê-los. Sêneca falava do assentimento, o ato de concordar internamente. O pensamento surge. Você escolhe se concorda. Esse espaço é liberdade. Pequeno, silencioso, decisivo. A prática começa aí. A mente cria urgência para não te deixar pensar com clareza. Urgência é a arma do medo. Sêneca ensinava a retardar a reação. Não a ação, a reação. Quando você reage menos, governa mais. O controle cresce no intervalo entre estímulo e resposta. Esse intervalo é treino. Você foi condicionado a buscar conforto. O estoicismo busca firmeza. Firmeza sustenta em qualquer condição. Sêneca não prometia felicidade fácil, prometia estabilidade possível. A mente se acalma quando sabe que você não depende do cenário para se manter íntegro. Integridade tranquiliza, quando tudo dá errado, você se acusa. Culpa é outro disfarce do medo. Sêneca diferenciava responsabilidade de auto-ataque, responsabilidade corrige, auto-ataque paralisa. O controle retorna quando você corrige sem se punir. A mente perde força quando não encontra violência interna. A mente se alimenta de comparações. Outros conseguem. Eu deveria estar melhor. Sêneca alertava sobre esse veneno silencioso. Comparação rouba presença. Você só vive sua própria medida. Quando você aceita seu ritmo, a mente desacelera. O controle cresce com a aceitação lúcida. Você tenta dominar emoções com força. Isso falha. O estoicismo propõe clareza. Clareza dissolve excessos. Sêneca falava da razão como luz, não como martelo. Quando você entende o mecanismo, a emoção perde intensidade. Entendimento acalma. Sob as piores condições, você descobre quem governa. Se for o medo, você colapsa. Se for a razão, você atravessa. Sêneca escrevia para momentos assim, para quando tudo aperta, não para dias fáceis. A prática revela seu valor na crise. A mente promete controle total e entrega a exaustão. O estoicismo promete limite e entrega paz. Sêneca foi honesto sobre isso. Paz não é ausência de problemas, é ausência de submissão. Quando você entende isso, algo se reorganiza por dentro. E agora observe, com calma. Quando a próxima pressão surgir, você vai correr para a mente ou permanecer no comando? Vai se perder no tempo ou agir no agora? Se a liberdade começa nessa escolha silenciosa, o que acontece quando você a repete, sem drama, na próxima dificuldade que aparecer? A mente perde o controle quando você acredita em tudo o que ela diz. Esse é o ponto exato da escravidão interior. Sêneca sabia que o pensamento não precisa ser combatido, apenas avaliado. Você não é o que surge na sua cabeça, você é quem decide o valor disso. Quando a vida aperta, a mente fala mais alto para manter poder. O controle começa quando você não discute, não reage, não se explica. Você observa. Observação quebra o feitiço. O medo vive de resposta imediata. Sem resposta, ele enfraquece. Sob pressão extrema, você tenta se antecipar para não sofrer. Esse movimento cria sofrimento contínuo. Sêneca alertava que quem vive no futuro nunca descansa. A mente cria cenários como se fossem fatos. Você sofre por imagens, não por eventos.
O controle nasce quando você traz tudo de volta ao agora. Agora não há desastre completo. A tarefa possível. A mente odeia isso porque perde o drama. Sem drama, ela perde o trono. Você confunde intensidade emocional com verdade. Quanto mais forte o sentimento, mais você acredita. Sêneca desmontou esse erro ao mostrar que emoção é reação, não juízo correto. Emoção informa, não governa. Quando você entrega o comando ao que sente, vira refém. O controle surge quando a razão assume o volante. Razão aqui não é frieza, é clareza simples. Clareza acalma, porque organiza. A mente sob ameaça exige garantias. Não existem. Sêneca foi honesto sobre isso. A tranquilidade não nasce da segurança externa, mas da firmeza interna. Quando você aceita que não controla resultados, algo relaxa. Você para de vigiar tudo. A vigilância constante esgota. O controle verdadeiro descansa em limites claros. Isso depende de mim. Aquilo não. Esse corte devolve energia. Você se culpa por não estar em paz. Essa culpa aumenta o ruído. Sêneca nunca culpou o leitor. Ele corrigia o erro sem atacar a pessoa. Faça o mesmo consigo. Culpa é agressão interna. Correção é maturidade. Quando você corrige sem se ferir, a mente aprende. Ela se aquieta porque não está mais sob ataque. A paz cresce onde não há violência interna. A mente te empurra para extremos. Tudo ou nada. Sucesso ou fracasso. Controle ou caos. Sêneca ensinava a medida. A medida sustenta. Extremismo desgasta. Quando você devolve cada coisa ao seu tamanho real, o corpo relaxa. A mente acompanha. O controle não é grandioso. É discreto. Quase invisível, mas constante. Você acha que precisa resolver a vida inteira. Isso te paralisa. Sêneca ensinava a viver um dia de cada vez. Não como frase bonita, mas como estratégia mental. Um dia cabe na mente. Uma vida inteira não. Quando você reduz o horizonte, a ansiedade cai. O controle cresce quando o foco é estreito e firme. A mente se fortalece quando você se identifica com ela. Eu penso assim. Eu sou assim. Sêneca combatia essa fusão. Pensamentos não são identidade. Estados não são essência. Quando você solta essa identificação, algo se liberta. A mente vira ferramenta. Não, senhor. Ferramentas não mandam, são usadas. Sob as piores condições, você descobre seu verdadeiro treinamento. Se treinou reação, colapsa. Se treinou observação, atravessa. Sêneca escrevia para treinar a mente antes da crise. A crise só revela. O controle não nasce no caos. Ele é construído antes, no pequeno, no cotidiano. Agora observe com honestidade. Quando a próxima pressão surgir, você vai obedecer à mente ou governá-la? Vai correr para o futuro ou permanecer no agora? Se o controle nasce dessa escolha silenciosa, feita sem drama, o que acontece quando você começa a repeti-la conscientemente a partir de hoje? Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Não porque este conteúdo te motivou, mas porque algo em você reconheceu a verdade nua. A mente só te domina porque você aprendeu a obedecê-la. Nada do que foi dito exige fé, crença ou esperança. Exige apenas lucidez repetida. É isso que Sêneca oferecia. Não consolo, mas estrutura interna. A partir daqui, toda vez que a pressão surgir, você já sabe o ponto exato onde tudo se decide. Não é no mundo. É no instante silencioso em que você escolhe não seguir o impulso mental. É aí que a vida deixa de te arrastar. Agora, se isso fez sentido real, não emoção passageira, mas reconhecimento profundo, escreva nos comentários a frase que sela essa postura. Eu não obedeço à mente. Curto, direto, sem explicação. Se este conteúdo expôs algo que você vinha sentindo e não sabia nomear, compartilhe com alguém que vive refém da própria cabeça. E se você quer continuar aprofundando esse domínio interno, permaneça aqui. O próximo passo não é aprender mais, é ver com ainda mais clareza onde você ainda entrega o comando sem perceber.